Bem-vindo ao nosso canal, De Tudo Um Tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. O que é o ego e como ele atua, a palavra ego, está espalhada por todos os cantos da cultura moderna. Ela aparece em conversas informais, livros de desenvolvimento pessoal, teorias da psicologia, ensinamentos espirituais e até no mundo dos negócios. Apesar disso, poucas pessoas compreendem verdadeiramente o que o ego significa e como ele atua na mente humana. Muitas vezes ele é visto como algo ruim, como se fosse uma parte indesejável da personalidade que precisamos eliminar. No entanto, o ego é muito mais complexo e, sobretudo, essencial para que possamos funcionar no mundo. Este texto busca explorar o conceito de ego de forma profunda, clara e acessível, desde suas origens na psicologia até seu impacto no cotidiano, para ajudar você a compreender como ele molda pensamentos, emoções, comportamentos e relacionamentos. O que é o ego? O conceito de ego tem origem no campo da psicanálise, especialmente na obra de Sigmund Freud. Para Freud, a mente humana é composta por 3 instâncias psíquicas: ID, a parte instintiva e impulsiva, que busca prazer imediato; superego, o conjunto de valores, regras e moral internalizados; ego, o mediador entre a identidade, o superego e a realidade externa. Nesse contexto, o ego é responsável por encontrar equilíbrio entre nossos desejos, nossos valores e o que o mundo real permite. Ele é a parte racional que nos ajuda a tomar decisões sensatas, adiar recompensas, negociar limites e nos comportar de maneira socialmente adequada. Porém, o termo ego ganhou outros significados ao longo do tempo. Em abordagens espirituais, como o budismo e o hinduísmo, o ego é visto como a falsa identidade, o eu ilusório que cria separação entre nós e o mundo. Nesse sentido, o ego seria a camada de pensamentos, medos e crenças que nos faz acreditar que somos apenas a nossa história, nossa imagem ou aquilo que possuímos. Assim, o ego pode ser visto por 2 lentes complementares: psicológica, uma parte necessária da mente que organiza a personalidade espiritual, uma construção ilusória que limita a experiência de unidade e autenticidade. Ambas as visões, apesar de diferentes, ajudam a entender o comportamento humano. Como o ego é formado? O ego não nasce pronto, ele se desenvolve ao longo da infância e continua sendo moldado por toda a vida. Sua formação é influenciada por diversos fatores. Família e criação, as regras, limites e expectativas impostas na infância ajudam a formar a base da personalidade e da noção de eu, cultura e sociedade. Cada sociedade tem padrões específicos de comportamento, sucesso, moral e identidade. Essas referências passam a compor o ego. Experiências emocionais, vivências positivas contribuem para um ego saudável. Traumas podem gerar inseguranças, defesas extremas e mecanismos de proteção. Comparação social desde cedo. Aprendemos a nos comparar com outras pessoas menos aparência, desempenho, aprovação, conquistas. Essa comparação molda o ego e suas necessidades. Com o tempo, o ego passa a operar quase automaticamente, influenciando como reagimos a tudo ao redor. Como o ego atua na mente humana? O ego tem várias funções e se manifesta de formas diversas, muitas delas são necessárias para a sobrevivência e para o convívio social. Construção da identidade. O ego nos ajuda a responder perguntas básicas como: quem sou eu? Do que eu gosto? O que eu quero? Ele organiza memórias, crenças, gostos e experiências para dar continuidade ao eu. Defesa psicológica. O ego utiliza mecanismos para nos proteger de sofrimento emocional, como negação, racionalização, projeção, repressão. Esses mecanismos podem ser úteis, mas também podem distorcer a realidade se usados sem consciência. Busca por reconhecimento. Todos nós desejamos ser vistos, valorizados e amados. O ego interpreta esse desejo como necessidade de validação externa. Comparação e competição. O ego avalia nossa posição no mundo. Sou melhor ou pior do que os outros? Isso pode gerar motivação, mas também inveja, insegurança e orgulho. Controle e previsibilidade. O ego gosta de sentir que está no comando. Ele teme o desconhecido, pois a perda de controle ameaça sua identidade.
Resistência a mudanças. Mudar significa deixar para trás uma parte da identidade. Por isso, o ego resiste, mesmo quando a mudança é positiva. O lado positivo do ego, muitas pessoas acreditam que o ego é um vilão, mas isso não é verdade. O ego, quando equilibrado, é extremamente importante. Constrói nossa autonomia, permite que tenhamos opiniões próprias, nos ajuda a estabelecer limites, diz não quando necessário, desenvolve autoconfiança, reconhece nossas capacidades, contribui para metas e ambições, motiva conquistas e crescimento. Permite navegação social, se relacionar exige uma noção clara de identidade. O problema não é ter ego, mas ser dominado por ele. Quando o ego se torna um problema? O ego começa a atrapalhar quando cresce além da conta ou se fragiliza demais. Um ego exagerado pode resultar em comportamentos arrogantes, manipuladores ou narcisistas. Já um ego fraco pode gerar medo, timidez excessiva, submissão e dificuldade de se posicionar. Ego e emoções, como se conectam? As emoções são frequentemente filtradas pelo ego. Por exemplo, raiva surge quando o ego se sente ameaçado ou desrespeitado. Inveja nasce da comparação e da sensação de inadequação. Medo aparece quando há risco de perder controle, imagem ou segurança. Tristeza profunda pode vir de expectativas frustradas criadas pelo ego. Por outro lado, emoções positivas também podem ser amplificadas por um ego equilibrado, como gratidão, empatia e alegria por conquistas alheias. O ego e os relacionamentos. O ego influencia diretamente como nos relacionamos com outras pessoas, nos relacionamentos amorosos. O ego pode criar ciúmes, posse, medo de abandono, orgulho ferido, jogos emocionais. Quando dois egos feridos entram em conflito, surgem brigas constantes e falta de conexão genuína. Nas amizades, o ego pode gerar competição, ressentimentos, sensibilidade a pequenas ofensas e necessidade de aprovação. No trabalho, pode levar à ambição descontrolada, rivalidades, dificuldade de trabalhar em equipe, a ansiedade por reconhecimento, a perspectiva espiritual. O ego como ilusão em tradições espirituais, o ego é visto de maneira diferente. Autores como Eckhart Tolle explicam que o ego é a identificação com pensamentos, memórias e rótulos. Ele cria uma narrativa do eu baseada no passado e no futuro, impedindo que vivamos plenamente o presente. Para essas tradições, o ego é uma construção mental, não o nosso verdadeiro ser. Ele cria separação, eu versus outros. A fonte do sofrimento está na identificação com o ego. Libertar-se do ego não significa eliminá-lo, mas não ser comandado por ele. Como podemos lidar melhor com o ego? Não podemos matar o ego, pois ele faz parte da estrutura psicológica humana. Mas podemos observar, equilibrar e transformar a sua atuação. Algumas práticas ajudam nesse processo. Autoconsciência: perceba quando uma emoção ou reação vem do ego. Estou me comparando? Estou querendo provar algo? Estou defendendo minha imagem? Observar sem julgar já é um grande passo. Aceitação das imperfeições. Reconhecer vulnerabilidades diminui a necessidade de máscara e defesa. Humildade e abertura. Admitir erros e aprender com os outros reduz o domínio do ego. Meditação e atenção plena. Essas práticas ajudam a perceber que você não é seus pensamentos, menos apenas os observa. Fortalecimento interno: trabalhar autoestima, limites e segurança emocional. Ajuda a equilibrar o ego sem inflá-lo. Conexões genuínas, relacionamentos baseados em verdade e empatia diminuem a necessidade de defesas egóicas. Conclusão: o ego é uma parte fundamental da experiência humana. Ele organiza nossa identidade, protege nossa psique, permite que naveguemos no mundo e dá forma às nossas relações. Entretanto, quando não é observado, pode se tornar uma força que limita, controla e causa sofrimento. Compreender o ego é um caminho para a maturidade emocional e para a liberdade interior. Não se trata de eliminá-lo, mas de integrá-lo de maneira saudável, reconectando-nos com quem realmente somos, menos além das máscaras, dos rótulos e da necessidade constante de validação. Quando aprendemos a observar o ego sem permitir que ele domine nossas escolhas, damos espaço para uma vida mais leve, consciente, autêntica e conectada. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir com a gente.